Lucas capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as borbocas, ou as comidas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E então, tomando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e disse-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado por teu filho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra que nós já conhecemos, mas o Senhor traga novidade dessa palavra aos nossos corações. Nós te adoramos, glorificamos ao Senhor. Meu Pai, colocamos as nossas vidas diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Queridos, é uma palavra que nós já conhecemos, nós já ouvimos falar sobre o filho pródigo. E talvez essa palavra não seja diretamente para mim, para você, mas para as pessoas que nós conhecemos, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos conterrâneos, para as pessoas que trabalham conosco. Havia um pai e 2 filhos, nós sabemos. Esse pai estava na sua vida normal, ou seja, amava aos seus 2 filhos por igual. E aquele pai estava ali na sua cidade, tomando conta do seu trabalho, de tudo aquilo que ele tinha, porque ele tinha muitos bens. A Bíblia fala que este homem tinha muitos bens. Não tinham o que se preocupar. Tinham comida, tinham bebida, tinham fartura. Pois bem, você já ouviu falar que quando a gente fica assim, tão bem, se achando que está tudo legal, está tudo normal, às vezes a gente acha que precisa melhorar, e às vezes a gente fica também murmurando ao Senhor. Quantas pessoas têm tudo, às vezes tem um carro na garagem, às vezes tem uma moto, às vezes tem um estudo, é uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa que vive, é uma pessoa que tem a roupa que gosta de usar, é uma pessoa que mora no lugar que gosta de morar, mas mesmo assim reclama, murmura, fica: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha mãe? Por que isso está acontecendo com o meu pai? Por que está acontecendo? E a gente não vê que lá no hospital, lá no presídio, tem pessoas que estão muito pior do que a gente. Há poucas semanas atrás, uma cidade chamada Mimoso do Sul, mais de 20 pessoas morreram. Uma chuva terrível levou à residência de muitas pessoas. Quantas pessoas estão agora passando necessidade? Quantas pessoas estão passando por tribulações, por tempestades, por provas? E nós estamos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, agradecendo a Deus. Contrapartida, um dos filhos desse homem rico, desse homem aqui que tinha muitos bens, um dos filhos dele, ele não estava satisfeito. Quantas pessoas hoje em dia têm tudo e não estão satisfeitas? Este jovem chegou diante do seu pai e disse: meu pai, dai-me a parte que me cabe. Ou
pai, sem preocupar e sem questionar com os seus filhos, ele disse: tudo bem. E ele deu a parte daquele filho. Nós sabemos dessa história. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, de nós aqui nesta noite, é que por mais que nós tenhamos bens, por mais que nós tenhamos dinheiro, por mais que nós tenhamos tudo aquilo que nós desejamos, o melhor é estar na presença de Deus. O melhor é a nossa herança lá no céu. O melhor é o nosso galardão lá no céu. É a presença de Deus. Aquele jovem pegou tudo que ele recebeu do pai e ele foi embora. Ele nem se preocupou com o sentimento do seu pai. Ele nem se preocupou se o pai ia sentir saudade dele, se o pai iria sentir tristeza porque ele foi embora. Ele não se preocupou com nada, ele simplesmente seguiu o seu caminho. Queridos, queridas, a Bíblia fala que este jovem começou então a gastar o seu dinheiro. E ele começou a gastar com pessoas, presta atenção, vocês que são jovens, nós que somos jovens. Ele gastou com pessoas que ele não conhecia. Ele gastou o seu dinheiro com pessoas que não eram da sua família, não eram amigos, ou apenas diziam ser amigos dele. Este jovem estava agora, nesse momento, afastado de Deus, do seu pai. Estava num local onde aparentemente para ele era bom. Tem muitos lugares que aparentemente aos nossos olhos é bom. Às vezes a gente deixa de ir para a igreja para ir no shopping. A gente deixa de ir para a igreja para ir numa praia. A gente deixa de ir para a igreja para ir numa festa, para ir no encontro com outros jovens, talvez dar uma volta numa praça. A gente deixa as coisas de Deus para fazer outras coisas às vezes. Isso acontece conosco, ainda mais nos nossos dias atuais. Está tudo muito fácil. Já percebeu como está tudo muito fácil? Tudo que você quer, você vai no Google, você pesquisa na internet, você encontra. Hoje você quer comer uma coisa, você vai no iFood, você pede e aquilo chega na sua casa. Hoje está tudo muito fácil. Sabe uma coisa, eu me lembro, vou falar de mim, eu me lembro quando eu estava aprendendo a tocar violão, estava aprendendo a tocar teclado, e na minha cidade que eu morava, lá no interior, em norte do estado, não tinha uma loja de instrumento. Para mim comprar um violão, queridos, eu precisei andar 300 quilômetros para comprar o violão, naquela época. Hoje em dia você fala assim: eu quero aprender a tocar violão. Você vai em Campo Grande, você encontra uma loja. Tem várias lojas. Hoje em dia você quer aprender a cantar, você vai na internet e pesquisa aula de canto, já te dá aula de canto para você. Hoje está muito fácil. Mas cuidado, não vamos nos iludir com a internet. Sabe de uma coisa? Quando você procura um site na internet, eu já vou voltar para o texto, quando você procura na internet, www.tal, você pesquisa. Você sabe o que significa o W em hebraico? O hebraico, o W é a sexta palavra do hebraico. E o W significa 6. Você sabia disso? No hebraico, no original, a palavra W significa 6. A coisa está tão fácil que a gente até
quando você vai pesquisar algo para você fazer, você tem que tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Então, quando você pesquisa lá na internet, você está colocando assim, ao invés de www, a gente coloca no hebraico, 666. Estamos entendendo a palavra, amém? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, nessa palavra de Deus, não se atente para as más conversas dos maus amigos. Tem muita gente que pode se aproximar de você por interesse. Tem gente que vai se aproximar de você por causa do que você tem. Pessoas, eles vão se aproximar da gente por causa daquilo que nós podemos oferecer. Foi o que fizeram com este jovem. Todos se aproximaram dele porque ele tinha dinheiro. Ô meu amigo, como é que vai, meu amigão? Chega aqui, vamos ali, vamos tomar um, vamos comer, vamos fazer, vamos lá, vamos viajar, vamos explorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque alguém tinha condições de bancar. Segundo lugar que eu quero falar para vocês, na palavra de Deus. E eu disse para vocês que, Deus não trouxe a gente aqui por acaso. Essa palavra você já ouviu alguém pregar, mas não dessa forma. Presta atenção, segunda coisa. Não se atente para a aparência. A aparência, ela é muito boa. A aparência é muito bonita, Hoje em dia as pessoas estão pregando na internet, está tudo na internet, está tudo na televisão, que você precisa fazer academia, que você precisa se cuidar, que é estética, que é isso, que é aquilo outro, porque você tem que comprar uma roupa nova para ir no culto, se não tiver aquela roupa eu não vou na igreja, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, é um sapato, porque é isso, aquilo outro. Nós estamos preocupados com a nossa aparência às vezes, querido. E o que Deus quer de nós é o quê? É o nosso coração. O que Deus quer de nós está aqui dentro. Tem muitas pessoas aí nas igrejas, muitas pessoas que estão nas igrejas, que estão com o coração quebrado. Pessoas que estão nas igrejas com a mente já está cansada, já não está fazendo mais nada, porque a palavra de Deus diz: primeiro lugar, buscai o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas, vos serão acrescentadas depois. É o reino de Deus em primeiro lugar. E terceiro lugar que eu quero falar para vocês, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é que em todo momento que ele estava dissipando, jogando, liberando, gastando, todo momento que ele estava fazendo isso, o Pai estava lá intercedendo por ele. O Pai estava lá olhando por ele, pensando nele. O Pai estava preocupado com ele. O Pai estava lá. O Pai saiu do lugar? Não. O Pai continuou no mesmo lugar. E o texto sagrado disse que aquele jovem, depois que gastou tudo, vocês conhecem o texto, ele procurou, olha o que o texto sagrado diz, que ele procurou alguém daquela cidade, pedindo algo, porque ele queria comer, ele estava com fome. E a fome desse homem já não era simplesmente uma fome física, não era aquela vontade de comer uma pizza, ou a vontade de comer um lanche, não era essa fome, era uma fome de carinho, uma fome de atenção. Ele queria alguém, porque nesse momento ele se sentiu sozinho. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão se sentindo sozinhas? Quantas pessoas estão, às vezes a gente vê aí, igrejas, eu conheço várias igrejas com 500 pessoas, 400 pessoas, igrejas grandes,
pessoas quebradas, pessoas que estão ali, mas estão decepcionadas, pessoas que estão aparentemente felizes, mas precisando de Deus. Aquele homem procurou alguém que estava ali e disse: por favor, me dê uma comida, me dê algo, eu preciso comer. Aquele homem disse: olha, você vai ficar lá junto com os porcos. E aquele homem foi junto dos porcos, e a Bíblia fala que ele desejou. Sabe o que é você desejar? Ele desejou comer a comida dos porcos. Viu, pai? E quando ele desejou, naquele momento ele se lembrou: espera aí, opa, eu tenho um pai, ele estava sozinho. No momento em que a gente precisa de alguém, quem é que aparece? Só Jesus. No momento que nós precisamos de alguém, que você está triste, que você está angustiado, que você está amargurado, às vezes você chega diante da sua cama ali, você se ajoelha, você começa ali, às vezes andando na rua, você pensa: Senhor, meu Deus, eu estou sentindo isso, meu Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. É só Jesus que pode resolver. A Bíblia fala que aquele jovem, ele nesse momento, ele lembrou do seu pai. Espera aí, meu pai tem muitos funcionários, meu pai tem pão com fartura. Eu vou voltar e vou pedir perdão a ele, e vou dizer para ele. Isso aí, não, meus irmãos, ele pensou. Depois ele foi lá fazer. O que eu quero dizer para vocês, para encerrar? O que deseja o seu coração? É bom ou é mau? Aonde está o seu coração? Seu coração está em Deus? Está na paz? Está em fazer o bem ao próximo? Seu coração está em fazer o bem? Ou às vezes o nosso coração está tendencioso para fazer outras coisas? Aquele jovem pensou: eu vou voltar, vou falar com meu pai: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoe. Mas aquele jovem, nesse momento, a Bíblia fala que ele se humilhou, ele se voltou para Deus e disse assim: Senhor, me faça como um dos seus funcionários, não me coloque mais como seu filho, eu não tenho condições. Mas Deus recebeu ele, seu pai recebeu ele, porque essas palavras aqui, queridos, foram escritas por Jesus. O apóstolo São Lucas escreveu, mas Jesus falou essas palavras. É uma parábola. E olha, para encerrar, nós precisamos encontrar inspiração para vivermos cada dia mais na dependência de Deus. Aonde você se inspira? Qual é a sua inspiração? Aonde está o teu coração? Eu finalizo dizendo para os irmãos, para as irmãs, que depois que o pai recebeu aquele filho de volta, a Bíblia fala que o pai pegou o anel dele e colocou na mão do filho. Colocou o anel na mão do filho. O que significa o anel? O anel é o quê? Qual é a referência que o anel tem para nós? É uma aliança. Aquele pai recebeu o filho de volta e
colocou em seus braços e renovou a sua aliança. Não importa